Olá, sou Lúcia Dantas, a gente está aqui no UPcast, mais uma edição, dessa vez para falar sobre Outubro Rosa. Mas quando você fala de Outubro Rosa, que é uma campanha de atenção ao câncer de mama, na verdade você está falando de saúde da mulher. E para falar de saúde da mulher, duas mulheres aqui da área de pesquisa do UP, duas mulheres pesquisadoras do UP, a professora Leila Brolo, nossa professora titular e chefe da UDA de Ginecologia, e a professora Alessandra Evangelista, também da UDA de Ginecologia. Vamos começar logo com uma pergunta base. Saúde da mulher. Tem idade para a gente começar a prestar atenção nisso? Bom, eu acho que se a gente pensar na saúde como um todo, na saúde como bem-estar físico, mental, social, acho que não tem idade. Acho que a saúde da mulher é desde sempre, né? E isso vai englobar não só a saúde física, mas isso, né? Os aspectos do respeito, das boas parcerias, das boas escolhas de alimentação e de atividade física. Acho que tudo isso está englobado na saúde da mulher. Com certeza. Bom, um prazer estar aqui com vocês no UPcast, estar aqui conversando e falando sobre um aspecto que é importantíssimo, que é o nosso cuidado, né? Se cuidar. Concordo com a Leila, se a gente for falar de idade, assim, não tem idade para se cuidar. Eu acho que, recentemente, né, a gente teve até um congresso para falar justamente sobre a longevidade. Demos aí aulas de 60 mais, 70 mais, e é isso. O cuidado é eterno. Enquanto a gente estiver por aqui, a gente tem que se cuidar. E qual é a idade indicada para uma mulher, uma menina, começar a ir a um ginecologista? Tem alguma idade ou ainda tem um... Perguntei isso ontem para a pediatra da minha filha. Perguntei justamente por isso, né? Sendo mãe ginecologista, a gente fica naquela questão, que idade que eu levo? Eu até perguntei por isso. Falei assim, olha, eu sou ginecologista, mas eu não pretendo ser ginecologista dela. Que idade que eu levo, que idade que eu faço? E foi o que ela falou, assim, acho que enquanto adolescente, a gente não tem essa prerrogativa de ter que, né, ir a um ginecologista. Hoje em dia a gente sabe que tanto as pediatras quanto as herbiatras, elas também fazem todo esse cuidado da parte ginecológica. Inclusive ontem, a pediatra da minha filha falou sobre isso comigo. Porém, eu acho importante quando a própria menina começa a ter a sua demanda, as suas dúvidas, as suas queixas e quer ter essa profissional para realmente tirar. A gente sabe que no nosso país é importantíssimo os cuidados, principalmente em relação à contracepção. A gente não pode deixar de falar sobre isso, não deixa de ser um cuidado feminino. Então, eu acho que quando aquela adolescente, ela busca uma ginecologista para falar sobre contracepção ou já está preocupada com isso, conversa com a mãe, é um dos motivos para ir. E não só a contracepção, mas também as alterações menstruais. Às vezes essa menina vai menstruar uma vez, vai ficar 6, 7 meses sem menstruar e vai estar preocupada com isso. Então, acho que uma ginecologista pode orientar melhor, orientar que os primeiros ciclos são ciclos anovulatórios, que ela não vai ovular e que aí possivelmente esses ciclos não vão ser tão regulares. Então, várias outras questões que podem ser orientadas pela ginecologista. Mas concordo com a Alessandra, é isso, é quando houver a demanda. E a gente pode falar um pouco da questão do preventivo, né? Sim. Você sempre fala e dá bronca quando a gente fala assim, tem que começar a colher preventivo, assim, a professora Leila é maravilhosa nisso, acho que ela pode falar sobre essa questão da idade. Então, o preventivo vem mudando também, né? Assim, o preventivo não vai ser mais o preventivo que a gente conhece hoje em dia, que é aquela coleta que a gente faz. Então, atualmente, o preventivo aqui é feito dos 25 aos 64 anos, para meninas que já iniciaram sua relação sexual. E muitas mulheres começam a colher o preventivo assim que começam a ter a primeira relação. Isso vai mudar, existe uma orientação da Organização Mundial de Saúde que todos os países troquem esse preventivo que a gente faz hoje em dia pela coleta do teste do DNA HPV, e isso vai ser mantido aos 25 anos. Aqui no Brasil, a Organização Mundial de Saúde manda dos 30 aos 50, aqui no Brasil vai ser dos 25 aos 64, e a coleta vai ser a cada 5 anos, e provavelmente não vai ser esse preventivo da forma que é. Hoje em dia o preventivo é muito pela demanda da paciente. Vai ser um rastreamento mais organizado, e todos os países que conseguiram reduzir suas taxas de câncer de colo fizeram através do rastreamento organizado. Então, não era a demanda da paciente, é a convocação do Estado, chamando essa mulher para que ela faça preventivo na época certa. O que a gente tem hoje em dia é pouca gente fazendo muito preventivo e muita gente fora que não está colhendo, e por isso que a gente ainda tem muito câncer de colo. Nossa, deu uma aula, né? Professora, né? Professora,
Então, nisso tudo, e os mitos, como é que ficam? Porque vocês até tocaram a questão de adolescente, então tem alguns mitos falando assim, não, quando começa a menstruar muito cedo, tem menos chance de ter câncer de colo de útero, de útero, de mama, enfim. Outro tem que o uso de desodorante pode causar câncer de mama. Outro, tem a ver com histórico familiar, não tem? Como é que é essa coisa dos mitos? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, inclusive estávamos conversando um pouco antes, o quão é importante profissionais de qualidade falar na mídia, porque a gente desmistifica, a gente traz a ciência e coloca realmente aí em pauta o que importa para a população. Não só utilizar esses assuntos que estão, são midiáticos, jogam esses assuntos para a gente ficar preocupado. Então, assim, a primeira coisa, sem dúvida, o fato de você menstruar cedo ou menstruar tarde, ele não tem nada a ver com câncer de colo, para começo de conversa, Essa questão não está relacionada, porque o câncer de colo, ele está muito mais ligado ao HPV. Então, não tem nada a ver com essa questão menstrual. A questão menstrual, sem dúvida nenhuma, tem mais a ver com câncer, por exemplo, de endométrio. Menstruar muito cedo, menstruar muitas vezes, menopausa tardia, tem a ver com câncer do útero endométrio, aquela parte que está lá dentro do endométrio, que é tipo um tapetinho que reveste o útero por dentro. Agora, em relação à mama, a gente sabe que tem sim uma parte que está relacionada ao histórico familiar, ou seja, existem genes familiares, BRCA1, CA2, que podem estar positivos em algumas pacientes e com isso elas desenvolvem, tem, digamos assim, várias pessoas na família que apresentam aquele câncer. Mas também já está comprovado que isso é em torno de 10 a 15% dos cânceres. Quando a gente vai pensar em larga escala, muitas pacientes desenvolvem por questão de obesidade, sedentarismo, estilo de vida e, infelizmente, pacientes que apresentam às vezes cânceres jovens não tem ninguém na família. A gente sabe que pode ter uma questão ambiental que a gente ainda não está, aí os próprios estudos, tudo está sendo feito para tentar identificar. Mas é importante a gente desmistificar. Você falou do desodorante, eu achei super engraçado, que isso era uma coisa que todo mundo falava, Esse desodorante, alumínio, então desodorante causa câncer. Não causa câncer. Todo mundo pode ficar cheiroso, passar desodorante, não tem problema nenhum, tá? E uma outra questão que tem, que muitas vezes impede muitas mulheres, a mamografia dói. Mamografia dói? Olha, mamografia você tem uma compressão da mama que é muito rápida, que dura menos de 10 segundos, e aí você faz botox, depila com cera e vem dizer que mamografia dói. Então, assim, não, é uma coisa suportável, não é uma coisa agradável, tem uma compressão ali, mas é muito suportável. Então, que ninguém deve deixar de fazer a mamografia por causa da dor da mamografia. E também tem outro mito que algumas pessoas falam que mamografia causa câncer. Aí isso é mais complicado ainda. Então, assim, obviamente há uma radiação no exame mínima, que é feito ali uma vez ao ano. Então, assim, não é pra gente achar que esse vai ser o principal problema e causar esse câncer. Então, todo mundo tem que se prevenir e fazer realmente o seu exame anual. Ótimo. Tem uma coisa também que fala do autoexame. Ele ainda é indicado? O que vocês orientam em relação ao autoexame? Aquelas mulheres falam, eu não preciso não, porque eu fiz o autoexame e eu vi que eu não tenho nada. Então, não preciso fazer mamografia, não preciso ir no ginecologista, eu mesmo me cuido. O autoexame, ele é muito bom para o autoconhecimento, que eu acho que é importante, que a mulher se conheça, se toque em todos os locais que ela deve se tocar. Mas o autoexame como forma de rastreamento, ele é até contraindicado, porque muitas vezes ele pode confundir muito mais do que ajudar. Então, uma mulher que se examinou e não viu nada, não quer dizer que ela não tem nada. Até o exame clínico feito pelo médico, ele também não serve como forma de rastreamento. Eu acho que o que todo mundo tem que entender é que o rastreamento é pela mamografia, é a forma de rastrear e descobrir precocemente. Se descobrir um câncer já avançado, ok, é melhor do que não descobrir. Mas o que a gente tenta com a mamografia é descobrir um câncer quando ele é bem inicial e com isso poder fazer tratamentos muito mais conservadores. Eu acho que a gente tem essa questão do autoexame, algumas mulheres até fazem de maneira rotineira após a menstruação, mas como a Leila falou, você vai palpar um nódulo e esse nódulo que vai ser palpado já vai ser um nódulo de pelo menos 1 centímetro, já não é uma questão precoce. Claro que você, a partir do momento que você identifica algum nódulo, eu acho que essa mulher, como ela está se cuidando mais e se conhecendo melhor, ela com certeza vai procurar um médico de uma maneira mais precoce. Mas não é o ideal, a gente realmente tem que pensar justamente como a gente falou nisso.
O importante é mamografia. Isso é que tem que ficar realmente para a população saber, tá bom? E aí, até se você me permite, eu queria também fazer uma observação. Tem gente que fala, não, então vou fazer logo uma ressonância. A ressonância é melhor que a mamografia. A ressonância não é método de rastreamento para mama. A ressonância dá muita imagem falsa que mimetiza um câncer de mama. Então, muitas vezes você parte direto para uma ressonância e você vai fazer mais exames até chegar à conclusão que você não tinha nada. Então, rastreamento da mama é como mamografia. A ressonância tem o papel como complementar em algumas situações, a ultrassonografia também é complementar em algumas situações, mas rastreamento é pela mamografia. Isso é interessante que você falou, que é muito comum até a mulher receber na mesma levada a mamografia e ultrassom. Já ganha as duas coisas de uma vez só. E aí, realmente, né? Às vezes ela consegue marcar a ultra, não consegue marcar a mamografia, faz a ultra, tá tudo bem, fica tranquilo. Tá ótimo. Então, fica o recado. Mamografia, não tem nada. Uma dúvida que até a gente colocou na questão de pauta. Silicone. Para mulher que tem silicone. Tem mamografia. Mamografia também. Mamografia. Mas o silicone não atrapalha. Não. Quer dizer, é mais difícil, mas ela vai fazer a mamografia. Pode ser que com o silicone ela precise de outro exame complementar. Mas o início do rastreamento é com a mamografia. Existem técnicas para que se coloque a mama no aparelho mesmo com silicone. Então, que o rastreamento é pela mamografia. E uma outra questão que eu tenho aqui é o que você até, a Leila já falou um pouquinho. Por que aumentou? Por que foi de 60, porque era de 69, foi agora para 74? Eu acho que tem muito a ver, assim, com a expectativa de vida também, né? Hoje as mulheres vivem bem mais e com muita qualidade. Então, até a questão de, depois dessa idade, ser uma avaliação médica, hoje em dia pega uma mulher de 80 anos, tá ótima, tá fazendo tudo. Então, será que essa mulher é para parar de fazer a mamografia? Talvez não, né? Então, é uma avaliação médica que eu acho que tem que ter nesse momento. Com certeza. E seguir as orientações, né? Eu acho que, assim, é a gente lutar para que todo mundo consiga fazer a sua mamografia. Exatamente. Isso é o principal. E só para a gente ainda pensar, já que a gente está falando de saúde feminina, reprodução humana, isso afeta, não afeta casos de câncer? Porque hoje em dia se fala muito de adiar, né, uma gestação. Isso afeta? Isso tem uma questão interessante, porque a amamentação ela é protetora para a mama e a gestação também, porque a mama feminina ela não nasce pronta, né? É o único órgão, acho que não nasce pronto. A mama vai se desenvolver na adolescência, não termina o seu desenvolvimento, ela vai terminar o desenvolvimento depois que essa mulher tem a primeira gestação e o término mesmo é depois que ela amamenta. Então, quanto mais precoce esse processo dá, mais madura você tem a mama. Então, se você amadurece essa mama precocemente, você tem menos chance de algum fator oncótico ali agir, ou algum fator oncogênico agir nessa mama. E quanto mais tarde você tem isso, você está com uma mama mais imatura, que está mais sujeita a sofrer uma ação externa e sofrer uma transformação neoplásica. Olha, isso eu não sabia. Mas eu acho interessante você ter falado sobre isso, porque é uma questão cada vez mais comum. A gente realmente tem percebido esse adiantar da maternidade, né? Então, assim, muitas mulheres pensam, eu quero ser mãe, mas não posso. A verdade é essa. Outro dia eu escutei num congresso que a gente não quer ser mãe. Na verdade, a gente não pode. A gente quer ser boa profissional, a gente quer evoluir na carreira e a gente tem deixado realmente a maternidade para um modo mais tardio. E, sem dúvida, hoje em dia, um dos tratamentos que a gente tem é o congelamento de ovo. No congelamento de ovos a gente usa hormônio, então pode ser uma dúvida de muitas mulheres, assim, será que usando hormônio, será que tomando uma quantidade de hormônio maior, será que isso pode desencadear? E a resposta é não. Existem diversos trabalhos, tanto em pacientes que fizeram congelamento, quanto em pacientes que fizeram fertilização in vitro, que esse estímulo hormonal para o tratamento não causa câncer. Câncer de mama, câncer de ovário. Então, a gente pode ficar tranquilo em relação à utilização desses hormônios. E como a Leila falou, se a gente está deixando para ser mãe de maneira tardia, essa mama está imatura por mais tempo, sujeita aos eventos oncogênicos, infelizmente, por um período mais prolongado. E realmente é o que está acontecendo. A gente está vendo que algumas mulheres têm deixado para engravidar depois dos 45, 46 anos.
Então, isso tudo realmente pode afetar não pelos hormônios, mas pelo tempo em que a mama não está amadurecida. E aí eu acho bem interessante essa coisa que você falou do congelamento de óvulos, porque muitas mulheres não têm nem acesso a essa informação. E quando elas vão descobrir, elas já perderam a oportunidade. Então, acho que é uma oportunidade, já que a gente está falando de saúde da mulher, de você falar um pouquinho Com disso. certeza. Né? Acho interessante a gente saber o seguinte: nós mulheres já nascemos com todos os nossos óvulos, já estão aqui no nosso ovário desde a barriga da nossa mãe. Então, a partir do momento que a gente nasce, a gente já perdeu aí muitos óvulos. Chegando na adolescência e menstruando pela primeira vez, se a gente nasce com mais ou menos 1 milhão, nessa fase de adolescência, primeira menstruação já caiu para 300 a 500 mil. Sendo assim, metade dos óvulos já foram embora. E ao longo da vida, independente do que a gente fizer, usar anticoncepcional, não usar anticoncepcional, usar injeção ou usar o DIU, o que a gente fizer, a gente perde óvulo. Não é uma coisa que nós podemos mudar. Então, os óvulos vão sendo perdidos ao longo da vida. A gente vai chegar no momento em que, além de pouca quantidade, tem impacto na qualidade. Então, sem dúvida alguma, 35 é o nosso ponto de corte. E aí, gente, vamos combinar. 35 tem muita gente aí que está estudando ainda. A gente, hoje em dia, tem visto cada vez mais nossos estudantes de medicina chegando mais tardiamente na faculdade. Então, o que vai acontecer? A gente vê mulheres que estão numa idade que deveriam estar tendo filhos para ter uma tranquilidade em relação à gestação, menos comorbidades, além disso, conseguir de uma maneira mais tranquila, que é ali até 35. Depois de 35 tem uma queda abrupta da nossa fertilidade em relação à quantidade e qualidade. Por isso é tão importante essa questão do congelamento. O congelamento vai permitir que a gente tenha essa oportunidade no futuro. Então, as mulheres precisam ter ciência de que o congelamento é uma arma que veio para nos auxiliar. Claro, se você está, de repente, adiando, não só por uma questão profissional, próprio, né, como a gente está falando aqui, Outubro Rosa, câncer de mama, o paciente pode ter o diagnóstico, vai fazer uma cirurgia, tem indicação de quimioterapia, que é uma outra questão que também impacta em reserva ovariana. Então, essa paciente que vai passar por um tratamento oncológico, ela precisa congelar os óvulos. Infelizmente, né, a medicação utilizada para o câncer de mama, ela é muito gonadotóxica, ou seja, ela vai ali colocar o ovário, infelizmente, menos quantidade de óvulos vão ficar com menor qualidade, então a mulher guarda para o futuro. E hoje em dia a gente tem tratamentos que vão aumentar a sobrevida dessa mulher, vão permitir que ela engravide no futuro. Então, as mulheres têm que saber que realmente o congelamento de óvulos veio para nos auxiliar. Mais uma revolução depois do anticoncepcional. Quanto tempo que ela pode, coleta os óvulos, congela, quanto tempo pode ficar? Por tempo que ela quiser. A literatura ainda não colocou um ponto de corte. No Brasil, a gente ainda não tem uma lei que regulamente a reprodução humana, mas nós temos as regulamentações do Conselho Federal de Medicina. Nessa regulamentação, nós podemos fazer tratamentos, digamos, sem nenhum tipo de problema em relação à mulher até os 50 anos. Tá? Então vamos imaginar que essa mulher congelou aos 30 e ela resolveu ser mãe com 50. Ela deixou 20 anos o óvulo dela guardado. Não tem problema algum em relação a isso. Inclusive, nos Estados Unidos, 2 embriões ficaram guardados por 30 anos. Então, eles ficaram guardadinhos 30 anos, foram doados para um casal, foram descongelados, nasceram. Então, assim, super importante a gente pensar que esse tempo de congelamento ainda não tem um tempo limite. Por enquanto, a gente diz, não há um tempo limite. Claro, como a gente acabou de falar, a mulher também tem que pensar que ao ser mãe, ela tem que pensar, a idade que eu estou, saúde também, aumenta a chance de disposição, aumenta a chance de hipertensão, diabetes gestacional. Então, gravidez tardia leva a isso. Independente se ela guardou esse óvulo com 25, com 28, com 30. Se ela resolveu usar acima dos 40, ela já é uma mãe que, infelizmente, vai ter aí fatores de risco. Agora, só curiosidade, gente. O SUS oferece esse congelamento? No Rio de Janeiro, não. Então, assim, existem hospitais pelo Brasil que ofertam, sim, tratamentos pelo SUS. Inclusive, em São Paulo, tem um dos hospitais que oferece, inclusive, para casos oncológicos. Mas a gente tem sempre que pensar que, com certeza, não deve conseguir abranger toda a população que realmente precisa. A gente sabe que são muitas, né, pacientes que vão acabar tendo esse diagnóstico e precisam passar
por todo esse tratamento. Não só pensando, né, nos casos oncológicos, mas a gente também pode aqui falar das pacientes que têm endometriose, vão fazer uma cirurgia, às vezes vão perder um ovário. Então, todas essas pacientes poderiam ser beneficiadas com tratamentos de preservação de fertilidade. E aí é interessante essa sua dúvida, porque muitas vezes o médico presume que aquela paciente não vai poder fazer. E eu acho que não é papel do médico, a gente tem que informar que isso existe. Se ela vai vender uma casa ou vai fazer, isso é um problema dela. Ela é que vai decidir se aquilo é mais importante para ela ou não. Não é presumir, porque a gente está com uma paciente do SUS que a gente não vai oferecer a informação. A informação deve ser oferecida. Com certeza. A gente fala com todo Bem mundo. colocado, bem colocado. Bom, vocês querem ressaltar mais alguma coisa por conta do nosso tempo? Não, eu só queria lembrar, né, que o Outubro Rosa, na verdade, é um mês, mas que a gente tem um ano inteiro para se prevenir, que o Outubro Rosa foi muito importante, né, surgiu na década de 90 e está até hoje, então, que é importante para que a gente lembre, mas que a gente tem que lembrar todo mês e que a gente tem outras datas marcantes também para a ginecologia, mas que cuidar da saúde é para sempre, né? Eu gostaria de ressaltar também que nós estamos aqui como ginecologistas falando da saúde da mulher. Sem dúvida nenhuma, o ginecologista é o primeiro médico que vai ter esse primeiro contato com essa paciente, mas que a paciente que está vivendo todo, né, esse momento, infelizmente, às vezes no diagnóstico de câncer, ela tem que passar por uma série de profissionais, e esses profissionais têm que ter esse olhar que a gente está falando aqui do cuidado. Então, vai passar, às vezes, né, tive recentemente numa palestra dermatologistas que vão cuidar dos efeitos na pele, vai passar também ali por um cirurgião plástico depois para poder fazer toda a cirurgia reparadora, né, dessa mama, e além disso também, que eu acho importantíssimo, que a gente tem falado muito, não só cuidado físico, mas cuidado mental e emocional. O quão importante, a gente precisa falar sobre isso, que essas mulheres também se cuidem, não só as que estão passando pelo diagnóstico de câncer, mas todas nós. A gente tem falado do quanto somos assoberbadas, várias coisas para resolver, e a gente, né, o pessoal falava que era dupla jornada, eu já tô contando umas 4, não sei vocês, mas eu conto umas 4 jornadas. Por aí. E isso tudo é importante, que a mulher realmente tem uma rede de apoio. Não só aquela rede de apoio, como a gente fala, para deixar um filho, se ela precisar trabalhar. Não, mas alguém que olha para ela e fala assim, você precisa se cuidar, você precisa de cuidado. Resolve um pouquinho a sua vida, deixa que eu resolvo o resto. É isso que a gente precisa no Outubro Rosa. Carinho com as mulheres. Com certeza. Ficou a mensagem. Outubro Rosa, carinho com as mulheres, rede de apoio, multicuidado e mamografia. Mamografia. Obrigada, gente. Obrigada.